Olá, caros alunos e professores. Aqui é Antônio Carlos, professor da Rede Estadual de Educação do Estado de Minas Gerais. E nesse vídeo eu vou comentar os conteúdos apresentados no volume 4 do Plano de Estudo Tutorado para a segunda semana do terceiro ano do ensino médio. Pessoal, se inscreva no meu canal, ative o sininho da notificação, deixe sua curtida e também o seu comentário com a sua dúvida se você tiver. Isso ajuda muito no crescimento do canal e também me dá motivação para continuar produzindo conteúdos como esse para vocês. E vou pedir também para você compartilhar esse vídeo para seus colegas para que possamos levar essas informações ao máximo de estudantes em Minas Gerais e assim eles conseguirão entregar as atividades para seus professores e garantirão a aprovação. Para essa segunda semana, o eixo temático será a produção e organização do espaço geográfico e mudanças nas relações de trabalho, inovações técnicas e tecnológicas, e também as novas geografias, a dinâmica econômica mundial e as redes de comunicação, informações e transportes. O tema tópico dessa semana será meios de transporte. A habilidade que vocês irão conseguir concretizar com esta aula será verificar a inter-relação dos processos sociais e naturais na produção e organização do espaço geográfico em suas diversas escalas, e também capacidade de identificar as contradições que manifestam espacialmente decorrentes dos processos produtivos e de consumo. E os conteúdos relacionados são transportes, tecnologia, mercadorias, economia e desenvolvimento. E só lembrando que, mais uma vez, nós temos aí conteúdos e habilidades interdisciplinares com outras áreas dentro das ciências humanas e naturais. Nós temos a leitura, pesquisa, análise e discussão, que são necessários para o desenvolvimento de habilidades e competências gerais e específicas, onde pressupõe-se que vocês, estudantes, sejam capazes de analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais nos âmbitos local, regional, nacional e mundial, em diferentes tempos, a partir de procedimentos epistemológicos e científicos, de modo a compreender e posicionar-se criticamente em relação a esses processos e as possíveis relações entre eles. Também estimular o desenvolvimento do espírito crítico. O tema da aula de hoje será meios de transporte. Prezado estudante e prezada estudante, nessa semana nós vamos aprofundar um pouco mais sobre o estudo dos meios de transporte e também os impactos que esses transportes causam no espaço geográfico, na economia, na produção e nas relações sociais. Bom, antes de mais nada, vamos a alguns conceitos relacionados, então, aos meios de transporte. O primeiro deles, que os meios de transporte reúnem os meios destinados ao transporte de pessoas e cargas, né? Os meios de transporte podem ser de vários tipos e depende, então, do objeto a ser utilizado e também da forma de locomoção, como, por exemplo, os transportes terrestres, ferroviário, rodoviário e metroviário, os transportes hidroviários, marítimo, fluvial e lacustre, e também o transporte aéreo. Os meios de transporte terrestre. Bem, os meios de transportes terrestres podem ser divididos em dois segmentos. Primeiro, rodoviário e ferroviário. O transporte rodoviário é composto pelas rodovias, estradas e ruas. São nelas que os veículos, como carro, ônibus, caminhões, entre outros, realizam o transporte. É um dos principais transportes, tanto no mundo quanto aqui no nosso país, né? Sendo fundamental para o transporte de cargas e pessoas. E quais são as vantagens de utilizar esse tipo de transporte? As vantagens são várias, assim como também as desvantagens. Dentre as vantagens, nós podemos citar que nós temos mais opções de acesso pelo país, a maior facilidade de substituição em caso de acidentes, pequena eficiência energética, né, e facilidade também na distribuição dos produtos. Mas como desvantagens nós temos um forte impacto ao meio ambiente, causando poluições diversas,
nós temos o custo operacional bastante elevado, nós temos os congestionamentos e também a danificação da malha rodoviária. E o transporte ferroviário? O transporte ferroviário é aquele realizado sobre as linhas férreas para transportar pessoas e mercadorias. Faz parte desse tipo os trens, os metrôs e as suas variações. Quais são as desvantagens e desvantagens de utilizar esse tipo de transporte? Como vantagens, nós podemos citar que é mais cômodo, mais rápido, mais seguro, atinge grande região. Também o valor do frete é bem reduzido. Porém, as desvantagens são instalação e manutenção, que tem um custo bastante elevado. E um meio de transporte muito utilizado hoje são os dutoviários, que é um tipo de transporte que carrega líquidos e gases de combustíveis a longas distâncias. Nós temos aí o transporte de minérios, de grãos, de petróleo, entre outros produtos, até mesmo os gasosos. E são realizados por meio de dutos, que são tubos ou cilindros subterrâneos. E eles carregam de forma mais segura esse material tão importante nas fontes de energia e também como matéria-prima para a indústria. Como, por exemplo, o caso do petróleo, do gás natural, das refinarias para outros locais. Esse tipo de transporte facilitou a vida das pessoas, pois com ele é possível levar gases e aquecimento para as casas. Esse transporte dutoviário ele pode ser dividido em vários, como por exemplo os gasodutos, que são utilizados no transporte para as redes de gás em cidades e também na distribuição de gás natural de um país para o outro. Nós temos os oleodutos, que são dutos que transportam óleos, principalmente o petróleo e seus derivados, né? O óleo combustível, o diesel, o álcool, a gasolina, o querosene, nafta, entre outros. O mineroduto, que transporta minérios, né, de uma região para outra, principalmente daquela região que vai extrair, né, o minério para siderúrgicas ou portos. Exemplo, sal-gema, minério de ferro, né, concentrado fosfático, dentre outros. Quais são as vantagens e desvantagens desse tipo de transporte? Bem, vantagens são várias. Primeiro, o transporte de grande quantidade de produtos. Ele é mais rápido, mais seguro e bem mais econômico. E também não há gasto com embalagens. E outra coisa importante também, que reduz bastante as chances de poluição, como os outros tipos de transporte. As desvantagens é que exige muito investimento em infraestrutura, em oleodutos, perfurações de grandes regiões. O meio de transporte aquático. Os transportes aquáticos, ou também chamados de aquaviários, são responsáveis pelo deslocamento de mercadorias e pessoas através de barcos, navios, barcas, em oceanos, rios, riachos, lagos, lagoas, etc. E pode ser dividido tanto em marítimos, quando ocorre sobre os mares e oceanos, fluvial ou hidroviário, quando ocorre dentro dos rios, lagos e lagoas. O transporte marítimo, por exemplo, são meios de locomoção de pessoas ou cargas, por meio de embarcações no mar, que pode ser dividido em navegação de longo curso, de forma internacional, de um país para outro, por exemplo, os portos brasileiros até os portos estrangeiros, e também de cabotagem ou costeira, que é o transporte feito entre os portos específicos de uma costa, de um mesmo país, de um ponto costeiro até outro. E é um dos meios de transporte importantes para o cenário do comércio mundial, pois através desse tipo que se transporta de um país para o outro, como petróleo, alimentos, veículos, combustíveis, entre outros. O transporte fluvial ou hidroviário corresponde ao meio de locomoção através das hidrovias, ou seja, locais pré-estabelecidos para a navegação sobre as águas. As hidrovias podem ser tanto em lagos, rios e lagoas. Quais são as vantagens e desvantagens desse tipo de transporte? Bem, como vantagens, nós temos que é possível realizar o deslocamento de grande quantidade de cargas ao mesmo tempo, com um custo bastante reduzido se comparado com os outros tipos de transporte, como o terrestre e o aéreo. O valor do custo do frete é bem menor. Já as desvantagens também são várias. Primeiro, a baixa velocidade e a falta de flexibilidade de transporte de carga.
né? O tempo a ser utilizado ele é muito superior aos outros tipos de transporte. A passagem de mercadoria pelas alfândegas, fato que torna a entrega mais demorada, porque tem um processo então de importação, exportação e taxações nas alfândegas. A distância também dos centros de produção e de consumo, que faz com que também aumenta o tempo de entrega do produto. Existe também a possibilidade de danos ou perdas das cargas, influenciado aí devido às condições climáticas do lugar. E por fim, o meio de transporte aéreo. O transporte aéreo ele é responsável por realizar a locomoção de pessoas ou mercadorias pelo ar através de veículos aéreos, como aviões, helicópteros, balões, drones, entre outros. O transporte aéreo ele é o meio mais rápido, né, para a entrega dos produtos ou mercadorias ou pessoas. Ele é essencial dentro do transporte de cargas, para o envio de encomendas urgentes ou de cargas de valores altíssimos e também de passageiros. As vantagens diz respeito ao tempo de locomoção utilizando esse transporte, que é bem mais rápido. As desvantagens são várias. Primeira delas, não é indicada para grandes cargas, né? O alto custo também para manutenção, implementação, fretes, combustíveis, em relação aos outros meios de transporte, tornando então um tipo de transporte mais caro e oneroso. Caros estudantes e professores, esse foi o vídeo explicativo dos conteúdos apresentados no volume 4 do Plano de Estudo Tutorado para a segunda semana do terceiro ano do ensino médio. Meu agradecimento por ter curtido e compartilhado esse vídeo. Meu forte abraço e meu muito obrigado.